Cristiane Pineroli. Eu tenho que falar que estamos orgulhosos do resultado que esse projeto está causando em nossos alunos e o quanto podemos perceber as evoluções dos nossos alunos no dia a dia. Também gostaria de parabenizar as professoras que têm se dedicado para estimular os alunos de forma lúdica e atrativa, bem como a Clínica Detecta, que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, direcionando e acompanhando esse projeto aqui conosco da Santo Anjo. Aqui no dia a dia, a gente pode perceber o quanto os alunos nos deslocamentos, entre as suas atividades, muitas vezes estão executando os exercícios propostos que a Cris trouxe para a gente. Pais que tiverem dúvidas, podem escrever em nosso chat, que iremos acompanhar e responder. E também, se alguém quiser participar, pode levantar a mão, que nós daremos a oportunidade da palavra. Então, eu passo a palavra agora para a Fono Cris, que hoje falará de como a distração pode atrapalhar no desenvolvimento e como as práticas podem auxiliar nesses casos, não é mesmo, Cris? Isso mesmo. Obrigada, Fran. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Como a Fran comentou, podem ir fazendo perguntas, e a gente vai conversando aqui também sobre as dúvidas que vocês tiverem. E agradeço, como eu falei, a oportunidade de estar novamente falando aqui com todos vocês. Para mim é sempre uma honra, é uma área da fonoaudiologia que eu gosto bastante, poder passar essas informações para os pais, para os professores, e a parte de fonoaudiologia escolar, ela tem uma importância, assim, até na minha vida, desde o início da minha formação mesmo. Hoje já são 27 anos de fonoaudiologia, e eu iniciei desde o primeiro ano atuando bastante na parte escolar. Então, eu gosto bastante da área e acho super importante esta informação, essa comunicação, e como eu comento até, que é uma atenção conjunta que esses alunos todos precisam ter dentro de qualquer escola, né? É um tripé que dá essa base para o aluno poder estar se desenvolvendo. Quando a gente fala o desempenho não está bom, muitas vezes é porque está faltando alguma coisa nesse tripé, alguma área desse tripé está precisando ser desenvolvida, seja essa atenção da escola, atenção da família e dos profissionais, quando é o caso e quando precisa de uma indicação do profissional. Então, na área da fonoaudiologia, a gente está sempre à disposição de todos os pais na clínica, e aqui é o momento para a gente tirar as dúvidas que vocês possam ter e esclarecer, fazer parte informativa de muitas áreas que nem sempre é conhecido que tem a ver com a fonoaudiologia também, tá? Quando a gente fala em conhecimento, quando a gente fala em informação, a gente sabe que a gente pode atuar com a prevenção. Família bem informada, escola bem informada, com conhecimento nessa área, a gente percebe uma prevenção de problemas futuros, porque a gente consegue identificar pequenas dificuldades, pequenos atrasos, a ponto de não precisar, muitas vezes, do tratamento em si. O que a gente vem fazendo no projeto, porque eu vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês inicialmente sobre o projeto que a gente faz aqui no Santo Anjo, porque muitos pais não puderam vir nos outros momentos que a gente já teve a webinar. Então, esse já é o terceiro, mas fazendo um resumo do que a gente fez até aqui, a gente faz um treinamento com os professores para eles fazerem essas estimulações no dia a dia, na escola. A gente passa essas informações, essa conversa com a família, e a gente acompanha isso a cada trimestre ou 4 meses, e a gente vai fazendo as modificações desses exercícios, desse treinamento com os professores, e a gente observa assim um resultado bem importante, inclusive com algumas conversas que a gente tem com os pais e com famílias que ligam para a gente na clínica também. Depois eu vou citar alguns exemplos, tá? Então, assim, recapitulando o que a gente fez no projeto até aqui, a gente sente hoje em dia os professores já bem informados, com conhecimento na área, sabendo o que podem fazer para ajudar. A família, quando ela busca esse conhecimento, a gente tem certeza que a criança tem uma evolução melhor, porque ela se sente amparada também pela família, que é muito importante. A gente não pode colocar o desempenho escolar só pensando que é escola, que é papel da escola, a gente sabe que não é. Então, assim, quando a gente observa a família junto com a gente, inclusive quando a criança precisa de algum atendimento, a gente nota que a evolução é muito mais rápida.
Então, assim, o projeto em si, ele fez essa parte de informação com professores e família. Aí a gente teve uma segunda etapa que foram as triagens, triagem auditiva e a triagem de fala. Lembrando que, assim, triagem é diferente de avaliação. É diferente de você fazer uma avaliação, ficar, às vezes, 30, 40 minutos ou até 1 hora com uma criança fazendo uma avaliação, seja de fala ou seja de audição. A triagem escolar, ela teve o intuito de separar o joio do trigo. Da criança, por exemplo, na triagem auditiva, a criança que não tem nenhuma alteração auditiva, com a criança que tem alguma secreção, alguma otite, alguma alteração no ouvido, que mostrou na triagem um pouquinho de secreção, por exemplo. Quando aparece isso na triagem, a gente indica que seja realizado uma consulta com o otorrino ou com o otorrinopediatra e ver o que pode ser feito para tratar e depois fazer o exame completo, que daí pode ser feito em qualquer lugar de preferência dos pais ou até na clínica. Todos os procedimentos que são feitos na clínica Detecta, na clínica mesmo, todos os pais têm um valor diferenciado, todos os alunos, no caso, da Escola Santo Anjo têm um valor diferenciado que também faz parte do projeto, tá? Então, assim, quando a gente fala em triagem, a gente está triando. Tem uma alteração, está um pouquinho fora do padrão, por exemplo, da fala. Dando um exemplo agora da fala. O que se espera de uma criança até 4 anos e meio? Que ela esteja falando todos os fonemas, inclusive o R do encontro consonantal. Por exemplo, vidro, preto, branco. A criança tem uma fala boa, íntegra, tranquila para a idade, mas tem um som, um fonema ou outro que está um pouquinho fora. A gente observa na triagem e a gente encaminha para uma avaliação completa. Dependendo, é o caso de fazer tratamento. Dependendo, a gente orienta a família, orienta os pais, a estimulação que vem sendo feita também aqui na escola. Aí a criança pode acompanhar, os pais podem acompanhar a evolução, por exemplo, nos próximos 2 meses. Aí, vendo que tem evolução, não precisa de tratamento. Então, essa posterior à triagem, essa necessidade de avaliação, ela se faz importante em alguns casos que a gente fez a indicação e o encaminhamento, tá? Falando bastante o que a gente falou, conversou um pouquinho na webinar das últimas 2 vezes, as últimas 2, né? A gente falou bastante sobre a palavra evolução. Para os pais que não puderam acompanhar, eu reforço aqui que o importante não é necessariamente a criança ter troca, é natural que se tenha troca, é natural que a criança vá melhorando essas trocas. Então, os pais têm que sempre ficar atentos, pais, professores, com a, desculpa, com a evolução. Então, sempre ficar atento com a palavra evolução. Ah, mas meu filho está com uma troca de P por B, de T por D, seja na escrita mesmo, por exemplo. Você observa isso, está dentro do padrão de normalidade? Tá, é normal existir as trocas, mas o que tem que ser observado é que tenha uma evolução. Não dá para passar 1 mês, 2 meses e continuar com essas trocas. Então, essa observação da família e dos professores é muito importante, tá? Para que a gente possa ter um tempo hábil para tratamento. Aqui algumas frases que a gente escuta bastante e é o que a gente vai focar um pouquinho mais hoje na nossa conversa aqui, tá? Acredito que alguns pais que estão escutando a gente agora já em algum momento pense, será que ele está ouvindo, não está ouvindo? Vou fazer uma audiometria, ou ai, que bom que vai vir a triagem auditiva na escola, eu vou fazer, porque ele parece que não me escuta. Aí vai, faz a audiometria e está tudo normal. Ah, então não é, então ele está ouvindo. Então, muitas vezes, então eu vou brigar para ele prestar atenção, porque ele está ouvindo, porque a fonoaudióloga disse, obrigada, Fran. A fonoaudióloga disse que a audição está normal. A audição está normal, mas ele escuta tudo, mas nem sempre ele pode estar entendendo bem. Então, o insistir, obrigar, ainda não é o momento, mesmo com uma audiometria normal. E é isso que a gente vai estar falando com vocês, tá? Ele fez a triagem auditiva e deu normal, mas ele não presta atenção quando eu falo. Ele é muito distraído. O que eu faço agora, já que eu fiz a audiometria e deu normal? E na escola está difícil, ele não está prestando atenção, ele está muito distraído. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês agora, tá? Quando a gente fala em dificuldades fonoaudiológicas, né, em fonoaudiologia, é importante a gente pensar que o fonoaudiólogo trata fono, no caso fonação, fala, e audiólogo, audiologia, faz exames de audiologia, exames de audição. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma gama de atendimento muito grande. E por que fonoaudiologia? Porque a gente depende da audição para
poder aprender a falar. As dificuldades mais comuns na área da fonoaudiologia, no caso a fala, né, ter atraso na fala, troca na fala, algumas distorções, alteração de escrita, principalmente em fonemas auditivamente semelhantes, PB, FV, TD, interposição lingual, que é quando a criança fala fim, com a língua para frente. Isso é uma falta de, de força muscular mesmo, e a língua vai um pouquinho para frente, então tem que dar um tônus muscular na língua para que ela não empurre o dente. A disfonia, que é a rouquidão, que a fonoaudiologia também trata, a disfemia, que é a gagueira, que a fonoaudiologia também trata. Mas além disso tudo, além do que a gente já sabe que é tratado com o fonoaudiólogo, tem também essa relação com a distração. E aonde que entra a fonoaudiologia? Na distração em si. Quando a gente escuta, a gente tem que ter atenção auditiva, foco auditivo, para poder escutar, entender o que está sendo falado e emitir uma resposta, por exemplo. Se a gente está com audição normal e escuta tudo, mas demora para processar essa informação auditiva, a gente não consegue ter essa resposta. Então, essa resposta não é só porque a gente precisa ouvir para responder, é ouvir, entender e responder, e ter atitude de responder, tá? Por isso que a gente fala, a audição é diferente de audibilização. A audição é o quanto a gente escuta. A audibilização é o que a gente faz com o que a gente está ouvindo, ou seja, se a gente está processando a informação auditiva, a gente está entendendo o que está sendo falado, tá? Então, a audição vai levar a fala? Vai, super importante. Mas a fala também tem relação com a audição. Só que quando a gente diz audição, é a parte periférica do conduto auditivo, orelha, conduto, ouvido médio, ouvido interno, escutei. A gente está ouvindo. Isso é audição periférica. Já a audibilização, ela faz parte da audição central. É onde a gente processa o que a gente está ouvindo. E não é só importante ouvir, mas processar. Se a gente não processa, a gente tem um aluno, um filho, que não processa ou que demora um pouquinho mais para processar a informação auditiva, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, tá? E é uma criança muitas vezes tida como distraída. Só que se a gente não for fazer exame, a gente não vai saber que é isso. A gente briga, a gente insiste, a gente reclama, presta atenção, e a criança fica ali sempre distraída, é porque para ela está difícil de processar essa informação. E por isso ela se distrai mais fácil que outras pessoas. E não é só a criança, adulto também. Aliás, é sim muito comum ter o pai com TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e o filho também. O meu marido é super distraído, meu filho também é igual ao meu marido. Então, assim, existe sim essa genética por trás disso. Só que se a gente parar para pensar, o ouvir, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Se a gente escuta o batido de uma palma, você vai ligar que você ouviu, mas ouvir, entender o som que está sendo falado, por exemplo, a palavra caneta, escutei a palavra caneta e ligar esse som do caneta aquele objeto que é para escrever, ele vai linkar para poder conseguir entender isso tudo. O cérebro tem que estar íntegro, bem formado e agindo em todos os quesitos, desde escutei, processei o que eu escutei, todas essas sílabas, juntei, armazenei, entendi, processei essa informação auditiva e eu vou responder, por exemplo, me dá uma caneta? Eu vou pegar e ter a atitude de entregar a caneta, ou de ver se eu estou procurando uma caneta para entregar. Então, isso é um exemplo simples da caneta, mas imagine no dia a dia, na escola, tendo que aprender e o tempo inteiro processando essa informação auditiva. Então, o que é o processamento auditivo propriamente dito? É o que o cérebro da gente faz com o que as orelhas estão ouvindo. Então, para isso, não é só escutei, processei, simples. Não. É um conjunto de habilidades auditivas específicas para que a gente consiga realmente entender o que a gente escutou. E o que são essas habilidades auditivas? São várias mesmo. Por isso, muitas vezes causa uma confusão. Porque às vezes a gente identifica o som, tá tudo certo, tem essa habilidade de identificar, tem audição normal para isso, né? Discrimina sons
semelhantes, por exemplo, faca, vaca. A gente escutou, viu que tem diferença, a gente consegue discriminar, só que a pessoa que está falando do lado direito e a gente está olhando para o lado esquerdo, por exemplo. A gente não consegue descobrir onde está essa fonte sonora. A localização auditiva é uma habilidade que a gente tem que ter para a gente se comunicar também. A atenção auditiva, por exemplo, numa sala de aula, o ambiente é silencioso? Não, não é e a gente não tem que imaginar que vai ser. Ele dificulta um pouquinho mais sempre. Tem uma distração, visualmente falando, uma criança levanta, a caneta cai, enfim, passou uma borboleta, a criança distraída já está olhando para qualquer outro lugar, menos para a professora. Então, esse ambiente, ele precisa que a criança esteja com a atenção auditiva focada na professora. Figura fonoauditiva, por exemplo, é quando a gente está fazendo um barulho, se estiver mexendo aqui, fazendo barulho, vocês têm que estar prestando atenção no que eu estou falando. Essa figura auditiva é quando tem qualquer outro tipo de som junto, passa uma moto, a janela está aberta e a criança se distrai. E se ela tiver tudo isso, identificou, discriminou, localização, atenção auditiva, figura fonoauditiva, ela tem que fazer o fechamento auditivo para poder compreender isso tudo. Mais um porém que eu vou comentar aqui com vocês, até no slide anterior aqui mostra, estão vendo a cor diferente, o vermelho e o azul ali? Não é à toa, porque quando a gente escuta um som vindo do lado direito e eu escuto outro som vindo do lado esquerdo, por exemplo, se a gente colocar um fone de ouvido que a gente chama de 2 canais, tá? E você fala assim, para uma informação, começa aqui, vem para cá, divide a informação, tá? Então, por exemplo, assim, vou comprar pão. Por exemplo, se o som vier neste fone, vou comprar pão. A criança que tem dificuldade de processar a informação auditiva ou o adulto, ela não consegue juntar, ela não consegue fazer o fechamento e processar a informação auditiva no cérebro. Porque o que tem que acontecer para a gente entender? O som, mesmo vindo do lado direito, como vindo do lado esquerdo, ele vai cruzar, as vias auditivas se cruzam no cérebro, lá em cima, para daí a gente processar essa informação auditiva e ter a resposta. Então, quando existe uma dificuldade em processar, em cruzar as informações auditivas do lado direito e do lado esquerdo, porque eles precisam cruzar, existe também uma dificuldade de processar esse som, essa fala, essa conversa, enfim, tá? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Aqui eu fiz didaticamente, resumidamente, explicando um pouco de algumas habilidades auditivas. Para vocês terem uma ideia, no exame de processamento auditivo, a gente avalia 8 habilidades auditivas, tá? Como que é essa avaliação do processamento auditivo central? A idade, geralmente a partir de 6 anos já pode ser realizada, existe um padrão de normalidade para cada idade, tá? De 6 a 7, não por idade especificamente cada uma, mas vai aumentando o padrão de dificuldade conforme a criança vai ficando mais velha. Mas é realizado a partir de 6 anos. O exame demora em torno de uns 45 a 55 minutos, tá? Operador de saúde, convênio, alguns cobrem, a maioria cobre, posso falar que a maioria cobre. A gente na clínica tem alguns convênios que cobrem também, tá? Como que é feito esse resultado? É feito um laudo, um parecer fonoaudiológico de acordo com o que foi encontrado nas habilidades auditivas avaliadas e mostra qual habilidade auditiva que está alterada. Então, assim, a gente tem que pensar no cérebro como se fosse várias estações de trem. O trem passa por várias estações de trem, que isso é considerando uma comparação com o som. O som entra no ouvido, passa pelo conduto auditivo, chega lá no ouvido interno e vai processar, vai passar por várias estações, como se fossem estações de trem, na parte do que a gente está processando essa informação auditiva. Se um caminho de uma estação de trem até outra está lento, a criança tem dificuldade ali em alguma habilidade. Então, como que é feito isso? A gente faz o exame, a gente tem o padrão de normalidade, avalia, vê qual habilidade está alterada, entrega o resultado com o parecer de quais as habilidades estão normais e quais estão alteradas. Isso é feito dentro de uma cabina, que a gente chama de cabina, que é o termo correto, mas pode ser falado cabine também. É feito dentro de uma cabine e tem essa duração que eu comentei ali em torno de 50 minutos, tá?
Depois disso, manda o resultado do exame para o médico e conversa com o médico qual vai ser a postura ali do médico, dependendo de cada caso, ele vai indicar o tratamento ou não, tá? E como que vocês podem identificar? Vou fazer um parênteses aqui para conversar um pouquinho com vocês. A gente vai ter o próximo treinamento com os professores agora também, que vai ser semana que vem. Nesse treinamento, a gente também vai passar como identificar essas crianças que precisam ficar atentos em relação ao processamento auditivo, que podem ter alguma alteração no processamento. E por que que a gente identifica? Qual a importância de identificar? Porque se a gente identifica, trata, ele melhora, e vocês veem, é visível a melhora na escola, a melhora em casa, podem acreditar que o tratamento da alteração de processamento auditivo, ele influencia, inclusive, muitas crianças que têm muita troca na escrita, ela está na fono, está tratando a parte da escrita, mas não evolui. Não é necessariamente que a criança não está evoluindo por causa da fono ou que a criança mesmo não está com dificuldade. Às vezes ela não está processando esse som. Ela tem, por exemplo, troca PB, FV e está na fono. Se ela não fizer o exame de processamento, a escuta dela, a interpretação dela está com dificuldade. Não adianta ficar falando, ensinando que PB, FV é diferente. Vaca, faca é diferente. Se ela não escutar de forma diferente, se ela tratar só a escrita e a causa também estiver no processamento auditivo, não tem como melhorar. Então, muitas vezes é feito o tratamento com a escrita, concomitante, uma vez por semana, o tratamento do processamento auditivo. E isso aqui evoluindo vai fazer evoluir a parte da escrita. Então, não dá para ficar só achando que a escrita é puramente alteração de escrita. Tem que buscar um pouquinho a causa, reavaliar, ver o que pode estar alterando isso, para daí tratar junto também, tá? E os professores, eles vão estar atentos também, principalmente a partir de agora, depois desse treinamento, eles vão estar identificando as crianças que possam ter alguma alteração de processamento auditivo, que possam ou não estar trazendo dificuldade no desempenho escolar, tá? Então, assim, mas meu filho tem quase tudo disso. Posso dizer, vou falar cada um desses itens, mas assim, tendo 3, pelo menos, desses itens aqui, esses primeiros ali, com exceção do último, lógico, já é considerado bem importante que se realize o exame de processamento. A gente sabe que quando é identificado, a gente tem como melhorar e facilitar a vida escolar dessa criança, tá? Então, assim, TV com volume alto. Ah, mas todo mundo escuta. Pode ser costume? Pode ser, mas experimenta baixar. Experimenta baixar devagarzinho, não drástico nem nada. Tá lá 10 itenzinhos lá da televisão, do volume da televisão, põe no 9 sem perceber. Depois põe no 8 e vai no volume que você acha consideravelmente normal, e se tiver tudo bem, tá tudo bem. Às vezes é costume mesmo, mas tenta fazer isso em casa também, tá? Dificuldade com a memória. Muitas crianças, você conversa, você explica, ela acha que você não falou, ela não prestou atenção muitas vezes. Às vezes não é nem a memória, ou às vezes é memória auditiva mesmo, tá? Não entende a palavra de duplo sentido, ou piada, por exemplo. É aquele adulto também, né? Que é o último a dar risada. E é muito comum, gente, é muito comum mesmo. E geralmente é uma criança ou um adulto com um pouco mais de dificuldade na comunicação também. Dificuldade em rimar palavras, prefere atividades que não dependem da audição. Quando a gente está com qualquer atividade em sala de aula que depende da audição, é uma criança que já se distrai. E aí a gente fala assim: ah, meu filho é distraído. Não necessariamente seja distraído, tá? Ou se ele é distraído, ele tem o porquê de ser distraído. E a gente tem que ser investigativo mesmo. Não é assim só, meu filho é distraído, tá? Se for assim, metade das crianças são distraídas. Mas dentro da metade que se quer distraída, vamos pesquisar o que tem, porque pelo menos 30% daí tem alteração do processamento auditivo, tá? Escuta, mas não entende, demora para atender, se atrapalha ao contar uma história, então vai chegar em casa e vai falar assim, eu estava na escola, daí o fulano falou
daí a professora falou que eu tinha que estudar para tal coisa. E aí ele volta, mas o fulano bateu no ciclano. Daí ele volta de novo para a professora. Ele não consegue coordenar no tempo uma história, do começo, meio e fim. Geralmente essa criança tem essa dificuldade. Com tudo isso, ou com 3 sintomas ou mais, é super comum que esteja com uma baixa autoestima já. Porque já é aquela criança que a mãe fica, presta atenção, ou que a professora fala assim, mas fulano, eu te falei isso aqui, ou que até o irmão, o pai, o avó não tem paciência. Geralmente é uma criança que já está com dificuldade escolar também, mas não necessariamente todas. Tem muitas que estão bem na escola, mas que têm alteração do processamento. Ah, mas aí precisa tratar, precisa avaliar? Precisa. Precisa porque no dia a dia dela vai sempre ser exigido que ela processe essa informação auditiva, inclusive na faculdade, inclusive como adulto, numa reunião, enfim. É sempre importante, então, estar atento. E aí, quando a gente faz o exame de alterado, e agora, o que fazer? Muitas mães chegam na clínica depois de resultado alterado e falam assim, eu me sinto até bem, porque pelo menos assim, é uma luz no fim do túnel para mim. Agora eu descobri o que ele tem, porque eu não aguentava mais ir na pedagoga, ir na psicóloga, falar com a coordenação na escola, e aí eu não sabia o que ele tinha, eu fazia exame de visão, de audição, e estava tudo normal. Então, assim, é uma luz no fim do túnel? Às vezes não é só isso que está alterado, mas se a gente puder cuidar disso, a gente já vai estar dando um alívio para essa mãe e facilitando a vida escolar dessa criança, tá? Então, a idade, como eu falei, é a partir de 6 anos. Geralmente, inicialmente, o atendimento é com o médico e o médico faz o pedido médico para fazer o exame de processamento. Quando é operador ou convênio, é solicitado o pedido médico. Quando é particular, normalmente a mãe pode procurar a gente, pedir para fazer o exame de processamento auditivo e a gente realiza, tá? É chamado também de PAC, pela abreviação, muitos falam de PAC, muitos médicos conversam com os pais que a palavra é PAC, mas é isso, processamento auditivo central. Faz o exame, a gente entrega esse resultado, explica para o pai o resultado e pede para o pai levar para o médico. No resultado já está ali a indicação, quando é o caso, que precisa de tratamento. Como que é chamado o tratamento? Treinamento auditivo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, na sequência, para vocês. Outro pontinho importante ali. É só isso, faz o exame e entrega para o médico diz, então tá, então vamos tratar, vamos fazer o treinamento auditivo. Volte na fono e está aqui o pedido para fazer o tratamento. Nem sempre, às vezes, o médico já aproveita e tenta fazer um diagnóstico etiológico. O que é isso? Tentar descobrir a causa. Por quê? Pode ser que seja uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo mundo, nem todos os TDAH têm alteração. Não, desculpe, nem todos os pacientes com alteração de processamento são TDAH, têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas todos, praticamente todos, com déficit de atenção e hiperatividade, têm alguma alteração de processamento auditivo a ser tratado também, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. Às vezes, a causa da alteração do processamento é o déficit de atenção. E é uma tensão auditiva ali que está interferindo também. Então, às vezes, o médico pode dar um diagnóstico explicando um pouquinho mais a causa e vendo se é o caso de medicação, se é o caso só de tratamento, vamos começar só com o tratamento, depois pensar em medicação, ou vice-versa, o médico que sempre que vai resolver. Qual médico? Geralmente neurologista ou otorrino, tá? A parte de ser medicação ou não ser medicação depende muito de outros fatores que o médico vai poder fazer o diagnóstico, tá? Porém que a gente fala de TDAH. O que é TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dentro do TDAH, existe a criança que é bem desatenta, existe a criança que é bem hiperativa, existe a criança que é os dois. Conheço várias crianças que tiveram a hiperatividade até 4, 5 anos, e depois disso, geralmente a criança que tem mais limite dos pais em casa, um pouquinho vai mudando um pouquinho, quando é o caso de ser uma hiperatividade leve. A hiperatividade vai ficando de lado, mas o déficit de atenção, geralmente ele está ali, geralmente ele está incomodando. Então, assim, não necessariamente, mas meu filho não é hiperativo, ele é até calmo.
mas ele pode ter o déficit de atenção. Então, fiquem atentos a isso também, tá? A parte de equipe multidisciplinar que é bem comum a gente acabar precisando. Não todos, mas alguns precisam. A psicologia, principalmente quando chegam lá para nós já com 10, 12 anos, que já chegam falando, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não quero fazer. Já tem, às vezes, até um bullying na escola e tem a dificuldade em si. O neurologista, que é quem vai acompanhar esse paciente, solicitando um novo exame de tempo em tempo. Normalmente, o tratamento, se não tiver nenhuma outra alteração, que seja processamento auditivo puro, a gente faz em torno de 14, 15 sessões e reavalia o exame de processamento. Às vezes, lembra que eu comentei que a gente faz 8 habilidades auditivas, né? Então, a gente está avaliando as 8 habilidades e a criança tem 3 habilidades para tratar. Ela começa a fazer o tratamento, aí depois dessas sessões a gente reavalia, faz novo exame de processamento auditivo. Até porque para a gente ver bem certo qual que é ainda o que permanece alterado. Às vezes é só uma habilidade auditiva e o treinamento pode ser focado só nela, tá? Seguir as orientações médicas, orientações, ali faltou um E. Mas seguir as orientações médicas é super importante. Quando o médico pede, às vezes ele pode pedir uma psicopedagoga junto. E as orientações da fonoaudiologia também, tá? Às vezes tem alguns exercícios em casa para fazer. É super importante que a família esteja junto com a gente para a gente poder dar o resultado que a gente espera também, tá? A escola bem orientada, sabendo o que é, sabendo como fazer, professores orientados, sabendo que aquela criança tem o exame com PAC alterado, está em tratamento, também é bem importante. Um fator da orelha ali, às vezes pode ser só a orelha esquerda ou às vezes só a orelha direita. E o que isso interfere? Muito, porque quando a mãe chega e fala assim, eu fiz o exame de processamento auditivo do meu filho, ele tem uma alteração, ele está em tratamento, a fono comentou para ele sentar na frente na sala de aula. Às vezes, coloca-se ele na frente, encostado na parede, mais próximo da parede, e a professora está aqui no meio. Só que o lado melhor e o lado bom dele é o direito, que está encostado na parede. Então, é importante ter esse conhecimento, porque a escola vai pegar, vai ver o resultado, vai conversar com a mãe. Você sabe se os dois lados são iguais? É igual, então tá bom. Então, a gente vai colocar na frente. O lado direito dele é normal, só o esquerdo que está alterado. Então eu vou colocar o lado direito mais direcionado para a posição onde a professora vai falar. Então, tem que ficar atento a tudo isso. Aqui, no Santo Ângelo, vocês podem ficar tranquilos que todas as professoras têm esse conhecimento também e vão saber conversar com vocês quando for o caso desse diagnóstico, tá? E no dia a dia, garantir que a criança esteja olhando, encosta, olha aqui um pouquinho, olha aqui para a mãe, solte o celular, né? Que é difícil, não é só pequenos, meus mais velhos também é difícil, mas a gente tem que seguir tentando. Então, assim, sempre pedir para olhar, falar mais claro do que alto, não adianta gritar, gritar é pior, faz uma confusão mental, literalmente mental auditiva. Falar pausado, bem articulado, repetir quando necessário, com calma. Frases mais curtas possíveis, não floreia muito. Maior possível diminuição de barulho que você, principalmente quando você quer explicar alguma coisa. Quando eu dou esse exemplo, a gente fala assim, quando a mãe está querendo explicar alguma coisa e bate a porta e o outro grita e o outro chora, aí ele não tem como prestar atenção, porque está escutando todos os outros sons. Então o barulho vai diminuindo, vai ficar mais fácil da criança aprender, tá? Algumas das atividades que a gente vai passar para os professores vão estar estimulando em sala de aula, tá? Já estão, não é de hoje, a gente já passou algumas atividades que estimulam a parte de audibilização, a gente vai intensificar um pouquinho mais agora esse bimestre, mas o que vocês podem fazer em casa? Algumas atividades, tudo que tiver relação com audição, com som, com você falar e ele ter que responder. Então, por exemplo, entrou no carro e perguntar como que foi hoje de aula? Qual que é a aula que você mais gostou? Como que é o nome da professora? Mas foi matemática ou foi português primeiro? Tudo que você busque a memória, busque e ele tenha que emitir som, tá? Uma brincadeira assim simples, acho que alguns já conhecem. Eu fui ao mercado.
Por exemplo, você brincar com ele, fui ao mercado e comprei arroz, e ele vai dizer, ele tem que repetir, fui ao mercado e comprei arroz e feijão. Aí outra pessoa fala, fui ao mercado e comprei arroz, feijão e batata. Aí ele tem que repetir. Normalmente a criança com dificuldade de processamento, ela consegue poucas palavras, mas o fato dela perceber que ela consegue ir evoluindo é super importante. Então, vocês podem estar fazendo isso e mostrando, porque isso vocês estão treinando também, e mostrando que ele consegue mais, tá? Então, é super importante estar estimulando qualquer atividade que tenha a ver com audição, tá? Agora a gente deixou um tempinho, quanto tempo a gente tem no total até agora? Quase acertamos. Uhum. Era para ser 15 minutos no finalzinho para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre a audibilização, o fato da criança ser ou não distraída, o que pode ter relação. A distração pode ter alteração de processamento auditivo, a gente tem que identificar para tratar. Nem sempre é um déficit de atenção puro que precisa de medicamento direto, então precisa avaliar para poder saber o que fazer. Podem fazer perguntas em relação a isso, estou à disposição. E também, enquanto fonoaudióloga, como eu falei, muitos talvez não estavam aqui antes, nos outros momentos que a gente conversou. Então, se tiverem alguma dúvida de troca na fala, a audição em si, qual que é o normal para a criança aprender a falar, qual idade, até quando, podem fazer a pergunta pelo chat. E eu vou dar alguns exemplos de algumas mães que entraram em contato com a clínica e conversaram, e alguns estão em atendimento lá. A gente tem em torno de 20 crianças que estão tratando a parte de fala lá, troca na fala, ou dentro desses, talvez alguns também já realizaram o exame de processamento e estão tratando, fazendo treinamento auditivo. O treinamento auditivo eu comentei que eu ia explicar, esqueci. O treinamento é feito geralmente 1 ou 2 vezes na semana, 30 minutos com o fone, com o equipamento de 2 canais, que estimula as vias auditivas, e é como se fosse uma musculação. Quando a gente fala assim que a gente faz exercício, o músculo fica com mais força, mais tônus muscular, é mais ou menos a mesma coisa. A gente faz uma estimulação de vias auditivas e faz com que essa parte que esteja alterada se esforce um pouquinho mais para poder estar processando essa informação mais fácil e a criança tenha o desempenho melhor na escola e no dia a dia dela também, tá? Então, assim, é 1 a 2 vezes por semana, mais ou menos 30 minutos cada sessão, tá? E a gente passa algumas atividades também para os pais fazerem em casa, tá? Tem alguma pergunta? Por enquanto não, mas assim, a gente tem as professoras aqui também, Cris sabe que estão acompanhando, né, a nossa webinar, porque elas também estão dedicadas a desenvolver aí na sala de aula todo esse trabalho. Caso elas também tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade também para poder abrir aí algumas perguntas. Agora eu lembrei até desses pacientes que estão lá na clínica, esses alunos, vários, inclusive até parabenizando as professoras, vários deles conversam com as fonos. Um eu cheguei a encontrar, falou para mim também, falou assim: essa semana ele chegou fazendo isso de exercício, e nossa, no começo ele não conseguia fazer nada, e ele pedia para eu fazer, e para mim também era difícil, mas daí eu comecei a fazer em casa, porque eu via que ele estava fazendo na escola, aí no final da semana ele já estava conseguindo fazer, seja instalar a língua, seja fazer algum exercício de lábio. Quando a gente fala em exercício, até órgãos fonoarticulatórios que a gente fala, não é só língua, não é só a língua que influencia na fala. Então, é o lábio, é a bochecha, é tudo que a gente mexe para emitir qualquer tipo de som. E vou aproveitar um pouquinho que tem algumas pessoas que têm sempre dúvida no som do R. O R é o último fonema a ser adquirido, né? Que a gente sempre comenta. Qual R? Do rato? Não. O R do rato é até simples, mas o R principalmente da girafa, barata, e também o R do encontro consonantal, que é o vidro, preto, branco. E por que que ele é difícil, né? A gente tem que parar para pensar por que que a criança tem essa dificuldade. Porque
a força que tem que ter na língua para vibrar, a língua bater no céu da boca, vibrar e descer, nem todos têm esse tônus muscular. Então, ele vai falar girafa, ele fala girafa, porque ele coloca a língua, bate no céu da boca, mas não vibra ali e solta, e relaxa. E a criança que tem essa dificuldade, geralmente ela tem uma interposição lingual, o que atrapalha também na parte de dentição. Então, ela empurra a língua para frente e a gente acha que a língua, por ser mole, né, ela não vai empurrar o dente, mas ela empurra o nascimento do dente, inclusive. Então, assim, é bem importante não deixar isso acontecer, não esperar isso, não deixar isso para frente, depois que cai o dente, que já está com espaço para a língua ficar lá para frente, é muito mais difícil de tratar. Tem que tratar mesmo se acontecer nesse momento, mas é muito mais fácil tratar antes que começar a cair os dentes, tá? E parabéns para as professoras em relação a isso, porque a gente nota bastante, assim, pais ligando e percebendo que está sendo feito na escola, o que nunca foi, né, em outros momentos, e que não estão acostumados em outras escolas estarem com esse foco e com essa atenção. E, Cris, sabe que uma coisa que os pais sempre perguntam e se importam é com o processo de alfabetização, né? Que é um processo que eu acho que a fonoaudiologia influencia muito. E que dicas que você pode dar para contribuir com os pais que estão iniciando ali a alfabetização com os filhos, estão fazendo aquela formação silábica, sabe? Sim, eu sou muito focada na audição, porque eu acho assim, o pai que está junto, tudo que o pai puder fazer de falar, repetir, quando a gente fala assim, eles estão começando a entrar na fase de alfabetização, mas pare e pense, eles têm a parte de fala normal, se não tiver, se foca na fala, foca no que ele está com um pouquinho de dificuldade na fala. Daí vai deslanchar a parte de alfabetização. Porque às vezes a gente está pensando assim, focando muito no caderno, na caneta, e aí para ver o som que ele tem que fazer a transcrição do som, que é o fonema, para o grafema. Às vezes está fazendo uma lição, uma tarefa para se alfabetizar ali, bem no momento da alfabetização, e o exercício é meio parece super simples, mas para ele é difícil. Para pensar o porquê que está difícil. Tenta descobrir um pouquinho. Nossa, mas esse som ele tem dificuldade para falar. Como é que ele vai escrever? Então, assim, às vezes o pai pode até falar assim, não, ó, veja, prato, por exemplo. Se a criança vê o som e vê a boca, ela fica muito mais fácil. Por exemplo, a faca e vaca. O faca e o vaca é muito parecido na boca, mas o som é diferente. Aí põe a mão em volta, segura no lábio, segura na bochecha, vê que é diferente, fala várias vezes o mesmo som e aí faz a escrita. Então, assim, não tenham pressa em relação a isso. Quando a gente fala assim, tem crianças que com 4 anos falava tudo e tem criança que só com 5 falou tudo. Ela está praticamente 1 ano ali de defasagem. A escrita pode ter esse time também para acontecer. Então, tenham paciência, porque uma hora dá uma deslanchada. Mas muita atenção nessa fase, porque é uma fase que a gente cria autoestima, que a gente consegue acreditar neles e que eles conseguem acreditar neles mesmos. E eu acho que dali em diante, se tiver autoestima e falar com reforço positivo, fazer com calma tudo e ajudar em casa, você com certeza vai ter um filho com uma autoestima boa e isso vai ser para tudo na vida, eu acho super importante. Então, tenham paciência em relação ao time, ao tempo para a aprendizagem em si. Lembre que está relacionado à fala. Se teve um pouquinho de atraso, dê um tempo para ter talvez um pouquinho de atraso na escrita também, tá? E, Cris, a Fernanda aqui, ela fala assim pra gente que ela tem uma aluna lá no Pré-1 e que ela está aprendendo a falar. E que ela estava trabalhando a bola esses dias atrás, que é uma fala BO, né, se referindo à bola. E a gente sempre fala bola, separando as sílabas, né, da palavra para ela entregar que tem um lá no final da palavra. E agora ela fala bola certinho para a gente. É uma coisa simples, mas ela é uma grande conquista que a professora trabalhou e trouxe o relato aqui, bem bacana.
Não, e é tão legal ver isso, porque a gente vê, é gratificante poder ver. E essa repetição, e assim, com 4 anos a criança, vamos supor, aí está no comecinho, né? Mas até vai evoluindo. E aí ela vai falando outras palavras. Devagar ela vai vendo que ela consegue. Aí quando a gente faz, a criança fala alguma palavra errada, está com 3 anos e meio. A gente deixa, não precisa fazer a correção com 3 anos e meio. Mas depois até os 4 anos, 4 anos e pouquinho, você vai estar passando o modelo correto. Então, o que essa professora fez foi a repetição até que a criança conseguiu aprender a falar. Na verdade, o aprendizado é repetição, né? E isso é super importante. Com o tempo, e quando ela viu que ela conseguiu falar, né? A criança fica satisfeita junto também. Então, assim, pensem em dar o modelo correto em casa e na escola, não ter correção, não ser exigente demais com a correção até os 4 anos. A criança falou girafa, você vai falar isso, girafa. Não ache bonitinho girafa. Eu sei que às vezes dá vontade de achar bonitinho, mas não achem, porque senão fica mais difícil depois para aprender. Então, assim, a função dos pais é a repetição na educação, no desenvolvimento, no estímulo e sempre com o modelo correto. Como que a gente vai aprender a falar se a gente não tiver um modelo correto em casa? Então, assim, isso, girafa, não tem porquê, não tem. Isso eu sou bem taxativa em dizer. Então, assim, na escola é a mesma coisa, e é assim que elas fazem aqui. Então, assim, a criança vai falar errado? Vai, não tem problema nenhum, mas a escola vai estar passando o modelo correto. A casa e na família vai estar passando o modelo correto. É natural que venha o quê? A evolução, que é o que eu repito várias vezes. Tem troca, não tem problema. Vai evoluir de um mês para o outro e vai melhorar. Isso não é, o problema não é a troca. O problema é, está evoluindo sim ou não? Então, às vezes, vocês têm dúvida em casa, por exemplo, eu queria que uma fonoaudióloga visse. Não tem problema. Ir na clínica e fazer uma avaliação não quer dizer que precisa de tratamento. Às vezes, na avaliação, a gente vai ver a idade, vai ver qual troca tem e vai orientar o pai. E vai falar para o pai, volte daqui a 2 meses. A gente tem anotado tudo que ele tem de dificuldade. Aí a função agora é acompanhar a evolução. 2 meses depois, a gente faz uma nova avaliação depois dessa orientação com os pais. Aí ele volta 2 meses depois, já com uma evolução. A gente diz, beleza, não precisa do atendimento. Ou chega na clínica com muitas trocas, a ponto da gente, enquanto profissional, saber que aquilo não vai evoluir a ponto do tempo que a gente precisa, porque a gente tem noção de quando ele precisa estar com a fala íntegra para não atrapalhar na escrita, na aprendizagem. Dependendo do caso, a gente vai falar assim, olha, mãe, são muitas trocas, estão muito fora do padrão esperado para a idade, é importante fazer o tratamento. Junto com o tratamento semanal, vai passando as orientações em casa também, tá? Mas tem que ficar atento, não deixar passar, porque depois fica mais difícil para a gente tratar também, e a criança já está se sentindo com dificuldade, é isso que a gente não quer, que eles nem sintam que eles estão com dificuldade comparado com os outros alunos. Em casa, ele é só ele, o irmão, e na escola, não. Na escola tem outro que vai dar risada, querendo ou não, tem outro que está falando melhor ou pior. Então, assim, percebeu, fiquem atentos para avaliar, tá? Que bacana, Cris, que bacana mesmo. Eu acho que foi um aprendizado muito grande aqui para os pais. A gente também vai deixar aqui gravado, né, caso os pais tenham esse interesse. Eu quero agradecer a atenção de todos que estiveram conosco. Quero agradecer de maneira especial você, Cris, que mais uma vez aí Eu que agradeço. presenteou aí a gente com o seu conhecimento, as suas palavras no dia de hoje. Imagina, agradeço mais uma vez a presença, estou à disposição. Tem o telefone ali, faltando um 9, que é 991293040. Pode passar o WhatsApp também, estou à disposição na clínica também para poder conversar. Se tiverem alguma dúvida que optaram por não perguntar aqui, mas que queiram esclarecer por telefone comigo, eu também estou à disposição. Pode entrar em contato com ela, com a Simone, que é a secretária lá. E aí eu posso estar entrando em contato, retornando a ligação e esclarecendo também, tá bom? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, professora, gestão, que esteve aqui junto com a gente também acompanhando. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todo mundo também. Por você também, obrigada, Fran.
Até mais. Até mais.